Graça e paz a todos. Em Lucas capítulo 14, versos 34 e 35, que diz assim: O sal ele é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. Ele é jogado fora. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do sal no contexto judaico, para entender o porquê Jesus ele trazia o sal como parábola. E eu vi que o sal ele servia para a conservação do alimento, porque naquela época eles não tinham geladeira. Então eles precisavam salgar o peixe, salgar a carne para retardar a decomposição dos alimentos. O sal naquela época também, assim como hoje em dia, ele serve para dar sabor. Mas o sal ele era usado também para rituais religiosos. Exemplo, purificação, que simbolizava aliança, fidelidade e a pureza. E naquela época também o sal ele tinha um valor econômico. E a pergunta que eu me fiz é, mas o sal ele podia perder o sabor? E pesquisando eu vi que sim, porque o sal daquela época é diferente do sal refinado que nós usamos hoje em dia. Porque o sal ele via da região do Mar Morto. Então, muitas das vezes ele não vinha somente o sal. Ele vinha com algumas impurezas, ele vinha com alguns minerais, por exemplo, areia, ele vinha com um pouco de gesso, ele vinha com algumas outras coisas além do sal. Porque ele era colhido à margem do Mar Morto e também em depósitos naturais. Então, caso aquela parte salgada ela se dissolvesse, ficava um resíduo parecendo sal, mas era algo que era totalmente inútil. Então, nesse contexto, eu venho trazer a fé, simbolizando o sal. Vamos supor que a pessoa ela conhece todas as palavras da Bíblia, conhece todas as leis, conhece todos os mandamentos, mas ela não pratica aquilo que ela leu. Ou é uma pessoa que demonstra sua fé na frente dos outros, mas ela vive diferente quando ninguém vê. É aquela pessoa que segue as doutrinas, segue o costume da igreja na qual ela congrega, mas ela não muda o seu caráter. Ou até quer ter os benefícios da fé, mas ela evita o compromisso real com Cristo. E isso seria o sal. Parece o sal por fora, mas perdeu o sabor. Ela tem a aparência, mas não cumpre mais a sua função. Então, quando Jesus ele usa essa metáfora do sal, ele está nos mostrando que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele influencia o ambiente na qual ele está. E a pergunta que bradou no meu coração foi como temos influenciado o ambiente ao nosso redor. Como temos influenciado as pessoas, como temos influenciado no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso lar, como nós temos influenciado as pessoas à nossa volta. Porque é muito fácil nós parecermos que temos o caráter de Cristo, mas o interior não tem, só parece por fora, por dentro está insípido, está sem sabor, não tem intimidade, não tem compromisso com o Senhor. Nós não devemos viver uma vida de aparência. Nós não podemos desistir de viver uma vida com Cristo. Nós precisamos ter uma vida reta, precisamos permanecer com Cristo, mesmo quando tudo parece difícil. Precisamos permanecer nos ensinamentos que Cristo nos deu. Precisamos manter o caráter dele. Nós já temos a natureza sujeita, pecaminosa, caída ao pecado. E quando Jesus ele traz o sal, ele está falando que nós precisamos não só parecer, nós precisamos ser. Lá no verso 35, a parte B, vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus ele fala isso, ele está nos desafiando a refletir cuidadosamente. Ele está nos convidando a entender acerca da história, entender o seu significado oculto e como isso tem consequências no nosso dia a dia. Então o Senhor ele está nos convidando a refletir. Quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está falando vamos refletir. Ele está fazendo um convite para mim e para você. Mateus capítulo 5, verso 13 vai dizer assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada.
exceto para ser jogado fora e pisado aos homens. O sal, ele servia para a conservação de alimentos. O sal, ele tinha funções. O sal, ele transformava, igual hoje em dia, se a gente pegar um alimento e colocar esse alimento com bastante tempero, bastante cebola, alho, e botar para cozinhar, ele não vai ter sabor. Mas se você pega e coloca o sal, vai vir aquele sabor, vai realçar os temperos do alimento. E assim temos que ser nós. Assim tem que ser as nossas vidas. Conservar aquilo que o Senhor nos dá e transformar o ambiente que pisamos. Uma transformação real, uma transformação de caráter, uma transformação de posicionamento, uma transformação verdadeira. Não só parecer. Eu anotei uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: não basta apenas carregar o nome, é preciso manter a essência. Então não basta nós carregarmos o nome. Não basta levarmos a fachada de cristão. Não basta ter fachada de sou discípulo de Jesus. Nós precisamos carregar a essência de Jesus. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos ter transformação verdadeira de caráter. Precisamos mudar posturas, precisamos mudar pensamentos. Precisamos fazer a diferença.